Senhoras e senhores, façam calar o tambor, calem a capela e descansem. Aqui e agora, quero fincar as raízes deste estrado. Aqui, neste terreiro da Concórdia, eu atravessei o fogo da artilharia. Podem me chamar de coragem. Luiz é meu nome. Primeiro, por que a Comuna e Luiz Michel hoje? Qual é a contemporaneidade? É que essa foi uma grande paixão da minha vida. Luiz Michel, desde que eu a conheci, não sei, há 40 anos atrás, que eu queria fazer essa personagem. Mas nunca tinha a condição, nós tivemos em casa muitos problemas com a ditadura, e muitos problemas para fazer teatro e muitas coisas. Eu fiz vários espetáculos, eu tive uma carreira, não muito contínua, mas tive uma carreira de teatro, mas não conseguia fazer essa personagem. Aí eu disse, meu Deus, eu estou com 80 anos, quase 80 anos, eu preciso fazer agora, porque se eu não fizer agora, não é? Se eu não fizer agora, não vou levar para aquele lugarzinho lá, não vou. Porque a Luíse era uma mulher, nós estamos lutando até hoje pela valorização da mulher, né? Até hoje a luta da mulher é muito forte, porque realmente o preconceito ainda é muito grande contra a realização da mulher, né? Os carimbos que a sociedade foi impondo há tantos e tantos anos, e o machismo, e o homem que não consegue se encontrar diante dessa situação também difícil, né? A Luíse inclusive a Luíse fazia parte da primeira organização de mulheres, a primeira organização que teve em Paris, ela fazia parte naquela época, exatamente. Criou-se em 68 a Internacional. 1868. Uhum. E a Comuna foi de 1871. Por que a Comuna? A Comuna foi, do meu ponto de vista, um dos únicos momentos de dignidade do ser humano. Foi quando o povo francês, que passou praticamente um século, de 1789 a 1871, discutindo, porque a Revolução Francesa foi feita por eles e pelos burgueses. Eles conseguiram eliminar o poder do monarca, do rei, mas no lugar dele se entronou a burguesia, que só queria, e eles continuaram durante todo um século, né, comendo gato, rato e cachorro. E uma miséria tremenda num regime que o Napoleão III, que era um horror, Napoleão III, o apelido que Victor Hugo deu para ele era Nanico, era um nanico. Era um homem realmente desequilibrado.
e ele deu direitos aos empresários de multar os trabalhadores. E os trabalhadores trabalhavam assim, coisa de 16 horas por dia. Claro que eles faziam erros. Evidente, uma pessoa... E era criança, velha, eram todos, tá? No começo da Revolução Industrial. E nas fábricas. E o que acontecia com eles? Acontecia que eles erravam, tinham que dar a multa. E essa multa, quer dizer, tirava o salário, já era desse tamanho, ficava assim. Então era uma situação de muita penúria, mas de muita lucidez, porque eles passaram um século praticamente discutindo as necessidades, o que eles precisavam, o que queriam. Havia uma ebulição do ponto de vista de agitação política muito grande. O povo realmente tinha em clubes, em igrejas e tudo. E quando eles assumiram o poder, a burguesia percebeu que eles é que iam mandar e foi se juntar em Versailles aos remanescentes do Império, que tinham proclamado uma república muito fajuta lá em setembro, né? Depois que perderam a guerra, a franco-prussiana, e eles assumiram o poder. O povo assumiu o poder. De pé, ó vítimas da fome, de pé, famélicos da terra, da ideia chama já consome, a crosta bruta que assou terra, cortai o mal bem pelo fundo, de pé, não mais, senhores, se nada somos neste mundo, sejamos tudo produtores, bem unidos façamos nesta luta final uma guerra sem anos, a internacional. Numa tarde. Então foi o primeiro momento. Agora, as pesquisas posteriores que vêm sendo feitas recentemente só conseguiram começar depois de 100 anos praticamente, porque tudo o que a Comuna fez foi trancado na Biblioteca Nacional, a Luiz, tudo trancado na Biblioteca Nacional, porque era um governo que apresentou de 100% das coisas que em 2 meses e meio eles decretaram, nós não conseguimos fazer ainda nem 70%. Nós estamos ali nos 60%, no máximo. Isso quer dizer que foi um grande exemplo para a humanidade, porque era um povo que assumiu com uma socialização, a ideia de fazer uma socialização real, né? E da comuna, porque comuna é bairro, da comuna eles elegiam ali digamos, deputado, isso é o representante deles, era daquela região. Ele ia para o Conselho Central levar as reivindicações, ele não era ninguém acima da justiça e acima de tudo, como são os nossos infelizes deputados. Eles eram pessoas eleitas e todo mundo sabia quem eram. Então, ele ia. Uma coisa importantíssima, ele ia para o centro, o conselho, levar as reivindicações da região dele. Os dos outros bairros vinham. Mas ele não ficava só lá, ele era obrigado a voltar e contar o que estava acontecendo. Se por acaso a população percebesse que ele estava sendo corrupto, que estava incapaz de fazer, ele era destituído imediatamente. Não tinha foro privilegiado e ele não era uma personalidade com todas as regalias e com tudo que é a nossa Câmara dos Deputados e dos Senadores, né? Então, essa horizontalidade fez com que a comuna fosse a aspiração de todos. Na peça eu consegui colocar muitas das realizações da comuna e ela ficou como
um dos únicos momentos. Para mim, só existem dois grandes momentos em que a humanidade se mostrou de uma dignidade única. O da Comuna e o da Revolução Espanhola, onde eles conseguiram tomar conta das fábricas, onde eles... Bom, é outra história. Esse, para mim, é o grande momento. Então, mas eu sempre gostei, sempre estudei a Comuna e sempre queria fazer a Luiz Michel. Comecei a comparecer nos encontros que havia da Unicamp em 2001, quando foram 130 anos, a Unicamp e a USP fizeram semanas de debates. E um pouco antes, já os franceses, os grandes historiadores franceses, tinham feito uma revista nos 100 anos da Comuna, porque foi só nos 100 anos da Comuna. Eles fizeram, e eu tinha em casa, Maurício trouxe, eu li e tal, e depois os professores fizeram esses debates todos, e eu fui convidada para fazer um espetáculo, para fechar o congresso e tal, né? E eu fiz no João Caetano, trouxemos a Sinfônica de Campinas, e veio o presidente da Associação Amigos da Comuna e da Luiz de Paris, e ele trouxe muitas fotografias, porque foi a primeira revolução fotografada no mundo, e trouxe as músicas da Comuna, e em Campinas o coro da universidade, da Unicamp, também ensaiou muitas músicas da Comuna. Então abrimos no João Caetano, aí convidei todos os alternativos, grupos de teatro, poetas, e muita gente, fizemos um belo espetáculo em 2001. E eram 130 anos. E em 2011, me convidaram para fazer um trabalho artístico também. E quem fazia a Luiz Michel antes era a Margarete Rago. Eu convido a Margarete, mas a Margarete estava viajando, não estava aqui, eu faço. Quando eu acabei de contar quem era, aquela juventude toda que estava naquele teatro veio para cima de mim. Eu digo, eles estão querendo saber mesmo. Então o objetivo meu, fazer esse espetáculo, é propor a discussão. Primeiro, dar a conhecer, porque não faz parte de currículo nenhum, a Comuna, nem Luiz, nem coisa nenhuma. Na França só entrou no Comuna, a Comuna só entrou na década de 50, no currículo francês. Imagine aqui, jamais, né? E primeiro, dar a conhecer a Luiz Michel e a Comuna de Paris. Então é uma velha paixão que finalmente eu estou muito feliz. Eu acho que eu vou morrer feliz porque fiz a minha Luiz. Aqui, atrás das grades e dentro de mim, sou o Brasil e o povo francês de 1871. Com a Comuna, nós não queríamos fazer a guerra. Nós queríamos discutir direitos, necessidades, erradicar a extrema pobreza, mas entre burgueses, generais e Napoleões, os encarcerados e mortos, sonhos de liberdade, igualdade, fraternidade, enjaulados como leões. Que escrevi assim, num poema do meu livro, Canções do Castro. Na noite de pânico que desde dezembro descia sobre o Segundo Império, a França parecia morta, como o Brasil hoje. Mas a estas mortes aparentes costumam sucederem-se gloriosos despertares que fazem explodir as transformações, resultado de lentas gestações. A liberdade marchava sobre o mundo. O que te surpreendeu mais ao pesquisar, Luiz? O que foi a característica assim, mais surpreendente? A capacidade de resistência dessa mulher,
É tremendo, ela viveu até os 74 anos. Depois que porque ela foi deportada, ela pediu para morrer com eles. Pediu para ser fuzilada junto com o Ferré, que era do centro da comuna, que era o companheiro dela, que ela queria morrer. Eles não a matam porque sabem que ela podia ser uma heroína, ela podia levantar Paris, porque ela era muito amada. Ela vai para Caledônia. Na Caledônia, diz assim, a gente não viaja tantas léguas para não fazer nada. Então vamos. Fez uma excelente pesquisa sobre a flora, sobre a vegetação da Caledônia. Ela amava a ciência, além de gostar demais Ela teve uma educação fantástica. Aos 10 anos de idade ela lia Voltaire, Lamartine, Victor Hugo, né? Ela conquistou Victor Hugo, né? Essa capacidade, quando ela volta do exílio, foram 7 anos que ela ficou na Caledônia, lá no fundo do Pacífico. Quando ela volta, ela é muito amada. E aí ela começa durante até 1905, uma atividade política permanente em todas as ocasiões que precisasse de apoio, e uma atividade anarquista, né, que ela foi muito presa depois, presa inúmeras vezes. Aí o pessoal de Londres levou ela para lá um pouquinho, mas ela jamais deixou de ser, de uma tenacidade incrível e de uma grandeza. E a capacidade, né? Ela era muitíssimo culta, era uma pesquisadora incrível, porque ela fez uma história. A minha pesquisa foi feita, o texto é basicamente textos da Louise, que eu extraí das memórias dela e da história da Comuna de Paris, que ela mesma fez, contando de dentro como é que aconteceu a Comuna. Ela fez muita pesquisa, ela é uma pessoa notável mesmo, de uma fibra extraordinária. Então, eu digo, não é possível que ela passe em branco, eu vou levar. Hoje é um tempo de resistência também. Que mensagem a gente pode tirar dessa história para hoje? Eu acho que a nossa resistência mais contundente vai começar agora, né? Estamos começando ou recomeçando uma resistência a um período de absoluto obscurantismo e crueldade. Eu acho que é muito importante se falar de tudo isso e, sobretudo, discutir política, porque ficou tudo tão sem discussão. Já os jovens não têm campo de discussão. Então pensei, a gente vai fazer o espetáculo e depois do espetáculo o debate. Allons enfants de la patrie, les jours de gloire est arrivé. Contre nous nul à dire, les tendances sanglantes élevées, les tendances sanglantes élevées. Entendez-vous dans les campagnes? Ninguém de nós imaginava que podia existir alguma coisa que pudesse se igualar aos crimes do Império. Esse tempo e o nosso, também aqui no Brasil, se parecem como duas gotas de sangue.